Então, como fractais da fonte, como a centelha divina, a gente não tem essa capacidade de fazer mágica, mas a gente pode operar milagres. E eu vou te explicar agora como é que isso funciona. Nós fomos ensinados, doutrinados a buscar as soluções para as nossas questões, para os nossos problemas do lado de fora. Fomos ensinados aí a pedir, a fazer orações, a pedir a anjos santos, pedir a Deus que resolva ou que traga a solução para algum problema, para alguma questão que a gente está tendo. Só que isso é um grande equívoco, porque não existe mágica, não existe Deus que vá resolver o seu problema. Isso é bem simples de entender quando você começa a estudar sobre esse assunto e a ter conhecimento. Existe um interesse muito grande por parte aí das religiões e até de governos em que a gente entenda que nós somos dependentes de alguma coisa que está do lado de fora. Como se fosse acontecer uma mágica, de repente, que depende ali do nosso empenho e de quanto que nós vamos pedir, orar e prometer para receber alguma coisa em troca. Quando, na verdade, tudo depende de nós mesmos, porque a centelha divina está dentro da gente. Nós somos um fractal da fonte, nós somos um fractal de Deus. A centelha divina está dentro aqui, ó, e não está do lado de fora. A gente não precisa buscar nada do lado de fora. E o que isso quer dizer? Imagina uma grande fogueira. Essa grande fogueira aqui, nesse meu exemplo, está representando Deus. E nós somos pequenas fagulhas. Nós não somos um pedaço da fogueira. Nós somos a própria fogueira na figura daquela fagulha, porque a partir daquela fagulha a gente consegue reproduzir a fogueira inteira. Poderia usar um outro exemplo como o mar. O mar ele é formado de muitas gotinhas. E a partir da união dessas gotinhas a gente consegue formar o mar inteiro de novo. Então, se o mar fosse Deus, nós seríamos essas gotinhas e nós contemos o mar dentro de nós mesmos, né? Dentro de nós no formato aí de gotinhas. Isso é a centelha divina. Isso é o fractal da fonte, dependendo aí de como que você costuma designar. Se você acredita ou não em Deus, acredita numa força que está acima da gente. Então, como fractais da fonte, como a centelha divina, a gente não tem essa capacidade de fazer mágica, mas a gente pode operar milagres. E eu vou te explicar agora como é que isso funciona. Antes de começar a falar de milagres, a gente precisa conversar um pouco sobre mecânica quântica. Mas calma, fica calmo, porque não é nada complicado, eu não vou me aprofundar. E aliás, se você quiser que eu me aprofunde nesse assunto, coloca aí embaixo nos comentários que aí eu preparo um vídeo falando especificamente sobre isso. O que a gente precisa entender aqui, antes de começar a falar sobre milagres, como é que a gente provoca, como é que a gente opera esses milagres na nossa vida, precisa entender que tudo, absolutamente tudo no universo é energia. E energia, a gente, quando olha para a física, a energia é chamada de onda. Então, sabe, onda de rádio, ou as ondas que são emitidas pela luz, tudo é onda, tudo é energia. Então, guarda isso, porque isso é muito importante. Aquilo que a gente não vê, vem no formato de onda. E aquilo que a gente consegue ver, vem no formato de partícula. Então, assim, você está me vendo aí, esse corpo aqui, a gente consegue pegar, o computador que está aqui atrás de mim, tudo isso é partícula. Mas a física quântica diz que também é onda. Então, tudo que a gente pode tocar é onda e é partícula ao mesmo tempo. E a gente tem tudo aquilo que a gente não vê, que a gente não consegue tocar, que não é matéria, é energia, é onda. Daí é que vem a explicação para os milagres, né? Pensamento, tudo aquilo que a gente pensa não é partícula, a gente não consegue pegar, né? A gente não consegue tocar. Pensamento não é matéria, mas pensamento é onda. E quando a gente pensa em alguma coisa, existem inúmeras possibilidades
daquilo se realizar. E a mecânica quântica diz pra gente que tudo que é onda, para se transformar em partícula, depende do observador. Então, é o observador que vai colapsar essa função de onda e que vai transformar em partícula. Bom, na prática, o que isso significa? Que esses pensamentos que a gente tem somos nós, quando colocamos foco num determinado pensamento, que conseguimos transformar ele em alguma coisa palpável, em alguma coisa que acontece na nossa vida. Bom, só que isso pode acontecer tanto para as coisas que a gente chama de boas, quanto para as coisas que a gente chama de ruins. Porque no universo não existe essa divisão entre bom e ruim, entre o mal e o bem. Essa divisão é uma divisão que a gente faz de acordo com o nosso entendimento e o nosso julgamento. Depende de como a gente observa aquilo e como a gente julga. O que muitas vezes pode ser bom para você, pode ser ruim para mim. A gente vê isso inclusive em relação a culturas, né? Tem culturas que aceitam determinadas situações que elas veem como boas e têm uma justificativa, e já para outras culturas aquilo não é visto com bons olhos. Então o bom e o ruim, ele é relativo. Ele depende do seu julgamento. Bom, então você já entendeu chegando até aqui que dependendo do pensamento que a gente coloca foco, aquilo vai se transformar em alguma coisa, né? E quando a gente coloca um foco em alguma coisa que ela não é positiva, se transforma em algo que não vai ser positivo. E a gente aprendeu a fazer isso a nossa vida inteira. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que existem interesses, né, de governos, interesses aí religiosos, interesses de pessoas poderosas, para que as coisas sejam dessa forma? Existe um interesse em que a grande massa, a grande população não tenha uma vida próspera. É interessante economicamente para alguns grupos que isso aconteça. Então, nós somos ensinados aí desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, e para aqueles que acreditam, desde as nossas vidas anteriores, a pensar de forma muito negativa. E pensar de forma negativa sobre nós mesmos. A gente passa o tempo inteiro se julgando, nos achando incapazes, nos achando não merecedores, e isso traz um impacto para a nossa vida. A partir do momento que a gente gera esses pensamentos, o reflexo aparece nos nossos cenários, em como as coisas se dão, acontecem ali na nossa vida. Se é para dar ruim, vai dar ruim. Só que ninguém ensina pra gente que da mesma forma que a gente tem esses pensamentos, isso se transforma num cenário ruim, a gente pode mudar esses pensamentos e transformar isso em bons cenários. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre pensamento positivo, vou deixar o link desse vídeo aqui em cima para você dar uma olhada. E você vai entender ali naquele vídeo que também não basta só pensar, eu vou pensar positivo, vai dar tudo certo. Mas eu não trazer a coisa aqui para dentro e não ter a sensação que vai dar certo. E por que que isso acontece? Olha só que coisa maluca que é o ser humano. O ser humano é o único animal que consegue desencadear sensações no próprio corpo. Então, isso tem relação com liberação de hormônios, né? Então, liberar hormônios só por pensar em determinada situação. Então, quando você pega ali qualquer animalzinho, vamos dizer um coelhinho. Um coelhinho, ele vai liberar hormônios de estresse quando ele se encontra com um leão. Porque o leão, ele vai correr atrás do coelhinho para comer o coelhinho. O ser humano, ele não precisa se deparar com a situação de estar cara a cara com o leão. Se ele só imaginar essa situação e a possibilidade de ser devorado pelo leão, ele vai desencadear no corpo todas essas sensações e liberar todos esses hormônios que têm relação ali com o estresse. Com o passar do tempo, a gente acaba se acostumando com isso e gerando pensamentos que vão desencadear essa sensação no corpo da gente. Então são sensações ruins. Então a gente tem aqui o pensamento junto com o sentimento que vai acabar resultando, né, quando a gente se coloca ali então nessa posição de observador,
colapsando essa onda, lembra? Pensamento é a onda, pensamento mais sentimento, a gente vai colapsar essa onda e isso vai se transformar no nosso cenário, em um cenário que ele não vai ser favorável a nós. Só que ninguém ensinou que a gente pode usar esse mesmo mecanismo para então desencadear coisas que sejam favoráveis para nós. E aí é que entra a história do pensamento positivo. Só ele não basta, né? Você então precisa pensar positivo e gerar uma sensação aqui no cardíaco para que essa onda ela vá se colapsar e se transforme em situações favoráveis para você. É daí que vem a história da gente conseguir ter uma vida próspera. E é isso que é o milagre que a gente pode operar. Dada essa explicação sobre como a mecânica quântica afeta aí a vida da gente, vamos entender o que é milagre. Afinal de contas, do que eu estou falando? Quando a gente fala na palavra milagre, logo vem na nossa mente, principalmente, aqueles milagres que foram feitos ali por Jesus, né? Que foram atribuídos a Jesus. Pessoas que não andavam, que começam a andar, que eram cegas e que passam a enxergar. Isso pode ser, se você frequenta uma igreja evangélica, tem igrejas evangélicas que relatam, né, situações semelhantes a essa, pessoas que tinham alguma doença graves e que de repente essa doença simplesmente desaparece. Isso não tem relação direta com alguém de fora, então no caso ali, Jesus que está fazendo alguma coisa. Jesus sim, ele ajudou ali a operar aqueles milagres, da mesma forma que as pessoas e o pastor da igreja evangélica também tiveram a sua parte de colaboração. Mas a grande mudança parte da pessoa que está recebendo então essas graças. E parte da onde? Parte do pensamento. Olha só, parece estar um pouco complicado, mas eu vou deixar bem facinho para você. Milagre depende da mudança de um sistema de pensamento. É quando a gente tem um pensamento equivocado e faz a correção desse pensamento para um pensamento verdadeiro. O que é um pensamento equivocado? Ora, se nós somos centelha divina, se nós somos um fractal da fonte, nós temos todas as características da fonte. Nós temos todas as características de Deus. E o que é a fonte? O que é Deus, afinal? Deus não é aquele senhor barbudo sentado ali na cadeira. Deus, a fonte, o vácuo quântico, como aqueles que estudam mecânica quântica falam, é amor, é felicidade, é paz. Então, se nós somos uma centelha divina, se nós somos um fractal da fonte, nós somos amor, paz, felicidade. Isso é a verdade sobre nós. E o que é um equívoco? O equívoco é tudo aquilo que a gente pensa sobre a gente, que a gente fica maquinando aqui na cabeça e que não tem nada a ver com amor, paz, felicidade, nenhuma dessas sensações que a gente não consegue nem descrever. Todas as vezes que você fala mal de você, você está se equivocando. Isso é um equívoco. Você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa desastrada, você não é uma pessoa incapaz. Você não é nada disso. Então, a partir do momento que você corrige esse pensamento e entende que você é centelha divina, que você é um fractal da fonte, que você é o todo e que muda esse sistema de pensamento, o milagre acontece. Acontece porque você passa a operar fazendo então que aquela onda, que é o seu pensamento, que agora está corrigido, se transforme num cenário que seja favorável para você. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado aqui. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.